Todos nós temos uma oscilação ou mudança de humor fisiológica no nosso dia a dia. Mas é uma oscilação essa secundária a eventos que acontecem no nosso dia a dia, secundária, por exemplo, no caso das mulheres, ao ciclo hormonal, e essa oscilação, ela tem uma amplitude pequena. Se uma pessoa que não nos conhece nos vê num dia que nós estamos tristes por determinada coisa que aconteceu ou felizes demais por determinada situação benéfica que tenha acontecido, se a pessoa nos encontra num ambiente desconhecido, num supermercado, no elevador, ou até pessoas não muito próximas no ambiente de trabalho, as pessoas não percebem que nós estamos de uma ou de uma outra forma, se nós estamos mais felizes diante de uma situação ou mais abatidos e preocupados ou até entristecidos diante de uma outra situação. O transtorno bipolar se caracteriza por uma oscilação de humor mais pronunciada, com uma intensidade de sintomas um pouco maior. Então, é como se a pessoa oscilasse um humor fisiologicamente com uma amplitude X e um paciente com transtorno bipolar ele oscila com uma amplitude muito maior, com uma intensidade de sintomas muito maiores. E essa oscilação, esse estado no transtorno bipolar de oscilação, ele também tem uma duração maior. Por exemplo, numa fase depressiva de um transtorno bipolar, o paciente passa por pelo menos 2 semanas se sentindo triste na maior parte do tempo, com falta de energia, perde o prazer em coisas que lhe antes eram prazerosas, passa a ter alteração de sono, alteração de apetite, que podem ser tanto para mais como para menos, passa a ter diminuição de libido, passa a ter déficits de concentração e atenção, com prejuízo nas atividades, queda de produtividade no trabalho. O paciente também passa a ter pensamentos negativos, insatisfação, se sentir culpado por situações que ele não necessariamente tem culpa, sentimento de menos-valia, com baixa autoestima, sentimentos de inutilidade. Além disso, o paciente passa também, ele pode, em casos mais graves, apresentar pensamentos de morte, desejo de morte e até pensamentos de cometer suicídio. Então, ocorre o que acontece numa depressão comum com esses pacientes. No entanto, o que diferencia uma depressão comum de um transtorno bipolar? No transtorno bipolar, além desses episódios depressivos, o paciente apresenta episódios maníacos ou hipomaníacos, que são o contrário de um episódio depressivo. Então, o paciente sente euforia ou sensação de bem-estar por pelo menos 4 dias no caso de uma hipomania, que caracteriza o transtorno bipolar tipo 2, ou uma mania com uma duração de pelo menos 7 dias e com uma intensidade de sintomas ainda maiores, mas o paciente passa a ter euforia sustentada, sensação de bem-estar, aumento de autoconfiança, diminuição da necessidade de sono, em que o paciente precisa dormir muito pouco e no outro dia ele tem energia como se tivesse repousado a noite toda, aumento de produtividade, aumento de gastos, aumento de impulsividade, o paciente toma decisões de forma equivocada sem pensar nas consequências. O paciente geralmente apresenta também um aumento da libido ou desejo sexual.